dia a todos, irmãos. É muito bom poder estar aqui nessa oportunidade e compartilhar um pouco da palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 42, nós encontramos uma importante mensagem de Deus para nós, em especial nos tempos em que estamos vivendo. Esse capítulo nos fala a respeito de dois tipos de servos. Diz que um senhor sai para fazer uma longa viagem. Então ele pega um de seus servos e coloca em autoridade sobre os outros, para que cuidasse dos demais servos. E agora diz que dois tipos de servos existem quando são colocados nessa posição. O primeiro, aquele servo que cumpre as suas obrigações em relação ao seu senhor e em relação aos seus servos. Ele é colocado sob autoridade e agora ele deve cuidar da casa do seu senhor, cuidar dos seus servos, cuidar de tudo o que ali estava. E diz que bem-aventurado, o feliz é aquele servo que quando seu senhor voltar de viagem, quando seu senhor retornar, ele for encontrado fazendo essas coisas. Mas diz que existe ainda uma segunda qualidade de servo, um segundo tipo de servo. Diz que esse servo, ele não cumpre com as suas obrigações. Ele não cuida da casa do seu senhor, ele não cuida dos outros servos do seu senhor, ele não cuida do rebanho, ele não cuida das propriedades do seu senhor. Diz que quando seu senhor retornar, aquele servo ele será punido grandemente por não cuidar das coisas de seu senhor, daquilo que ele sabia que deveria cuidar. Mas é interessante o versículo 45, porque no versículo 45 ele nos conta o que faz com que um servo se torne diferente do outro. O que faz com que um servo cumpra o que o seu senhor lhe falou e que o outro não cumpra, não faça. O versículo 45 do capítulo 12 de Lucas nos diz assim: Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em um dia em que não o espera, em uma hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lançar-lhe-á a sua sorte com os infiéis. O texto nos diz que o que diferencia um servo do outro é a urgência da vinda do seu senhor. Que é aquele que cumpre, ele vive com o senso em sua mente de que o seu senhor pode voltar a qualquer momento, de que a vinda do seu senhor será breve. No entanto, o outro, ele vive como se o senhor nunca fosse voltar. O texto diz: mas se aquele servo disser consigo mesmo, o meu senhor tarda em vir. Então, por pensar que o senhor dele iria demorar ou iria tardar, ele começa agora a viver da forma como ele bem deseja. Diz que ele começa a espancar os criados e as criadas, começa a beber, começa a dar festas, e diz que o seu senhor agora virá em um momento em que ele não espera. Por quê? Porque ele não tinha em mente a urgência da vinda do seu senhor. O nosso Senhor também brevemente estará retornando a essa terra. Nós fomos colocados como cuidadores ou como aquele servo que está encarregado de cuidar dos demais servos. E qual será a nossa atitude? Com o servo fiel ou com aquele servo que diz: o meu senhor tarda em vir, e quando ele retornar estaremos despreparados? Livro de Amós, capítulo 2, versículo 12 diz assim: Portanto, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amém.